Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que poderia ser, sei lá, o centro administrativo de uma das cidades mais complexas do universo, que é o nosso cérebro. Uma ótima forma de colocar. A região em foco hoje é o diencéfalo. Nós recebemos um material que é, assim, fascinante. Funciona quase como um mapa dessa área. Um mapa mesmo. E o foco é identificar os principais bairros anatômicos dele. Então a nossa missão aqui é usar esse mapa para entender não só onde ficam as 4 partes principais, mas porque essa vizinhança é tão crucial. Exato. Ok, vamos lá. O cérebro pode parecer uma massa cinzenta meio indecifrável, né? Mas a fonte que a gente tem em mãos nos dá uma chave para decodificar um dos seus distritos mais importantes. Com certeza. E o mais legal da anatomia, pra mim, é exatamente isso. Ela pega essa complexidade toda, que parece caótica, e a organiza em sistemas, sabe? Em bairros com funções bem específicas. Faz todo sentido. É como receber um mapa de uma cidade que você não conhece. Antes de perguntar o que acontece naquele prédio famoso, você precisa saber em que rua ele fica. Claro, quais são os vizinhos? Isso, entender a estrutura, o onde, é o alicerce para depois a gente entender a função, o que faz. Perfeito. Então vamos abrir esse mapa. A fonte que a gente está analisando aponta direto para 4 estruturas principais. 4. O tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. E a abordagem do texto é começar pelos 2 maiores, os arranha-céus da região, por assim dizer. É uma boa analogia. O tálamo e o hipotálamo. Eles dominam a paisagem visual nos diagramas. Mas começar pelos maiores não cria um risco, tipo, da gente pensar que eles são mais importantes que os outros, os menores? Essa é uma excelente pergunta. E toca num ponto fundamental de como se aprende anatomia. É um risco real, sim. Ah, então existe esse risco. Existe. Anatomicamente, eles são os elefantes na sala, né? Enormes, impossíveis de ignorar. É uma estratégia pedagógica começar por eles, porque servem de âncora. Entendi. Você localiza o pão de açúcar para depois achar a urca. Mas, funcionalmente, a gente vai ver isso, o pequeno subtálamo, que às vezes nem aparece na foto, Certo. ele tem um poder de veto sobre nossos movimentos que é tão vital quanto qualquer função do tálamo. Então, é uma boa porta de entrada, desde que a gente não se esqueça de explorar as ruas menores depois. Entendido. É um ponto de partida, não o destino final. Então, vamos ao primeiro grande marco, o tálamo. Vamos lá. O diagrama mostra ele como essa estrutura gigante e bem central. Eu gosto de pensar nele como o principal aeroporto internacional do cérebro. Gosto dessa imagem. Quase todas as informações que vêm dos nossos sentidos, visão, audição, tato, fazem uma escala obrigatória ali antes de serem despachadas para os seus destinos finais no córtex. Onde a gente, de fato, entende o que está acontecendo. Exatamente. Então, ele não é só um marco no mapa, é o centro nevrálgico do tráfego de informações. E não é um hub passivo, né? Que só recebe e envia. O tálamo já faz uma primeira triagem. Ele decide o que é importante o suficiente para merecer a atenção do córtex e o que pode, sei lá, ser filtrado. Ah, interessante. É por causa dele que você consegue focar num livro, num café barulhento, por exemplo. Ele está ativamente diminuindo o volume dos sons ao redor para priorizar a informação das palavras. Faz todo o sentido. E logo abaixo desse aeroporto super movimentado, o nosso mapa aponta para o hipotálamo. Isso, o segundo componente. E essa relação de vizinhança entre eles é crucial. Se o tálamo é o aeroporto que recebe o mundo, o hipotálamo é a torre de controle, o centro de operações do corpo. Mas é aqui que a coisa fica bem interessante. Eu sei do que você vai falar. A fonte não se contenta com o desenho. Ela nos joga no mundo real, mostrando como essa dupla aparece numa imagem de ressonância magnética. E a diferença é gritante. Sim, e essa é a ponte entre o livro de anatomia e o paciente na clínica. A descrição na fonte é cirúrgica. É muito precisa. Ela diz que o tálamo, o nosso aeroporto, aparece como uma área cinza escura. É uma massa densa. Certo, cinza escuro. Em contraste direto, o hipotálamo, a torre de controle, é descrito como uma área que é mais clara em cinza. E essa simples diferença de tonalidade, nossa, é tudo. Muda tudo. Um radiologista experiente
olha para aquele cinza mais claro e não vê só uma estrutura. Ele vê o centro de comando que regula fome, sede, temperatura, sono, estresse. Uau! Uma pequena lesão ali, uma alteração de cor, pode explicar por que um paciente de repente desenvolve insônia crônica ou um apetite incontrolável. A anatomia vira a primeira página da história clínica. É impressionante, de repente não é mais um diagrama em preto e branco. É um código que, se você souber ler, conta a história do que está acontecendo dentro de uma pessoa. Exatamente isso. Eu lembro da dificuldade que é, para quem está estudando, olhar para uma imagem dessas e ver mais do que manchas cinzas. Conectar a teoria com a prática é um salto gigantesco. É o maior desafio. Lembro do meu primeiro ano na faculdade, olhando para a ressonância e pensando que era só um borrão. Eu imagino. Foi um professor que me disse: pare de procurar por formas, comece a procurar por tons. Quando ele apontou a sutil diferença entre o tálamo e o hipotálamo, foi como se o cérebro ganhasse 3D pela primeira vez. Que dica de ouro. Por isso, a prática visual é tão importante. Ter as ferramentas certas para treinar esse olhar faz toda a diferença. Com certeza. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Excelente dica. E essa ideia de conectar a teoria à prática visual é exatamente o que a fonte faz em seguida, depois de nos mostrar os gigantes tálamo e hipotálamo. Certo? O nosso guia nos convida a refinar o olhar para encontrar os vizinhos menores, mais discretos. O próximo ponto no mapa é o epitálamo. Isso! Já visitamos o grande aeroporto e a sala de controle. Agora o nosso mapa nos leva para uma área mais aos fundos, digamos, mais misteriosa. Mais misteriosa, gostei. E o guia nos dá uma pista para encontrá-lo, né? Sim. Ele destaca uma parte específica, a glândula pineal, chamando de estrutura proeminente do epitálamo. É quase como dizer, procure pela grande antena no topo do prédio. Exato. É o ponto de referência visual mais óbvio ali. A glândula pineal é famosa por produzir melatonina, o hormônio que regula nosso ciclo de sono-vigília. O nosso relógio biológico. Exatamente, o relógio mestre do corpo. Mas é aí que a fonte adiciona uma camada de complexidade que eu acho genial. E qual é? Logo depois de apontar a glândula pineal, o texto acrescenta que outras estruturas contribuem para isso. Outros núcleos que definiremos mais tarde. Mas isso não pode ser um pouco frustrante para quem está aprendendo? A fonte basicamente diz, olha, aqui está um ponto de referência fácil, mas a história real é bem mais complicada e a gente não vai contar agora. Sim, sim. Será que essa abordagem não cria mais perguntas do que respostas? Poderia ser, mas eu vejo de outra forma. Acho que é um sinal de honestidade intelectual. Interessante. Em vez de simplificar demais, ele te dá um ponto de ancoragem, a glândula pineal, mas já te avisa que aquilo é só a ponta do iceberg. Certo. E esses núcleos que ele menciona? Bom, para quem não está familiarizado, núcleos no cérebro são como pequenos bairros especializados dentro de uma cidade maior, cada um com uma função muito específica. Entendi.
Logo depois de apontar a glândula pineal, o texto acrescenta que outras estruturas contribuem para isso, outros núcleos que definiremos mais tarde. Mas isso não pode ser um pouco frustrante para quem está aprendendo? A fonte basicamente diz, olha, aqui está um ponto de referência fácil, mas a história real é bem mais complicada e a gente não vai contar agora. Sim, sim. Será que essa abordagem não cria mais perguntas do que respostas? Poderia ser, mas eu vejo de outra forma. Acho que é um sinal de honestidade intelectual. Interessante. Em vez de simplificar demais, ele te dá um ponto de ancoragem, a glândula pineal, mas já te avisa que aquilo é só a ponta do iceberg. Certo. E esses núcleos que ele menciona? Bom, para quem não está familiarizado, núcleos no cérebro são como pequenos bairros especializados dentro de uma cidade maior, cada um com uma função muito específica. O epitálamo não é um prédio único, é um conjunto desses bairros. A glândula pineal é só o mais famoso deles. O texto está dizendo, focamos na atração turística principal, mas saiba que tem toda uma vida acontecendo nos quarteirões ao redor. Gostei da analogia dos bairros. Torna tudo mais claro. E essa honestidade continua quando a gente chega no último item da lista. O subtálamo. O subtálamo. E aqui o nosso guia faz algo que eu achei incrível. Ele admite abertamente que o subtálamo, infelizmente, não é mostrado nesta imagem. O que é extremamente importante. É uma admissão de honestidade que é rara em material didático, né? Reconhecer a limitação da própria imagem é super útil. Valida a confusão que alguém poderia sentir procurando em vão por essa estrutura. Totalmente. Mas isso nos leva de volta à minha primeira pergunta. Se ele é tão pequeno e difícil de ver que nem está na imagem, qual é a importância dele? E o fato de ele não aparecer na imagem é o ponto de partida perfeito para explicar a importância colossal dele. Ah, é? Muitas vezes, num corte 2D de uma estrutura 3D complexa, algumas partes ficam de fora. É como tirar a foto de um prédio de um ângulo que esconde a porta dos fundos. Mas essa porta é vital. Entendi. O subtálamo é um ator fundamental no controle dos nossos movimentos. Pense nele como o freio de mão do corpo. O freio de mão. Boa. O córtex cerebral dá o comando para acelerar, para iniciar um movimento, e o subtálamo está ali para modular, para refinar, para dizer, ok, mas vá só até aqui. Ele garante que nossos movimentos sejam suaves e controlados. E não bruscos e exagerados. Exatamente. Então, quando ele falha... O carro fica descontrolado. Em certas condições neurológicas, como no hemibalismo, uma lesão no subtálamo causa exatamente isso: movimentos violentos, amplos e involuntários. Nossa. A pessoa não consegue parar o próprio braço ou perna. É a prova dramática de que a ausência dele na imagem não diminui em nada sua importância na vida real. É o pequeno notável, o gerente invisível que impede o caos no sistema motor. Uau! Isso muda tudo. A estrutura que foi apresentada quase como uma nota de rodapé. O que não está aqui. Isso, o que não está aqui, na verdade, é uma das mais críticas para a nossa interação física com o mundo. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos lá. O que a gente construiu aqui, usando essa fonte como guia, foi um mapa funcional da região central do nosso cérebro. Exatamente. Um mapa detalhado de um distrito vital. Um distrito com 4 territórios principais. Primeiro, o tálamo, o grande aeroporto internacional para quase todas as informações sensoriais. Que na ressonância aparece como um cinza escuro. Perfeito. Segundo, o hipotálamo, a torre de controle das nossas funções vitais, como fome e sono. E que se destaca como um cinza mais claro. Terceiro, o epitálamo, onde fica o relógio mestre do corpo, a glândula pineal, mas que na verdade é um complexo de vários bairros especializados. Certo. E por fim, o quarto território, o subtálamo, o freio de mão invisível dos nossos movimentos, cuja ausência na imagem nos ensinou sobre sua importância. Síntese perfeita. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, o que fizemos foi estabelecer o arroz com feijão do raciocínio neurológico sobre essa área. O básico fundamental. Isso. Entender a localização, a vizinhança dessas estruturas é a base de tudo. Sem esse mapa, você tem uma lista de sintomas, de funções, mas não consegue conectar os pontos. Fica tudo solto. Fica tudo solto. Por que um problema de sono pode estar relacionado a um tumor perto do tálamo?
Porque o epitálamo com a pineal é vizinho de parede. Porque um distúrbio hormonal súbito pode vir de uma lesão naquela área cinza clara, porque ali fica o hipotálamo. O mapa transforma fatos soltos num sistema compreensível. Foi uma exploração incrível. A partir de um material que, à primeira vista, era um guia anatômico direto, a gente conseguiu extrair camadas de função, relevância clínica... E até filosofia de aprendizado. Exato. Mostra como um bom guia não te dá só as respostas, mas te ensina a fazer perguntas melhores. Sem dúvida. E para deixar uma reflexão final, podemos pensar no próximo passo que essa análise toda sugere. Qual seria? O guia nos deu o mapa geográfico do diencéfalo, o quem são os vizinhos. A pergunta que fica e que o próprio material nos convida a fazer é: como é a dinâmica dessa vizinhança? A interação entre eles? Se essas estruturas estão coladas umas nas outras, como elas conversam? De que forma uma avalanche de informações chegando no aeroporto do tálamo, por exemplo, a visão de um carro vindo em alta velocidade dispara uma ordem de emergência na torre de controle do hipotálamo que inunda nosso corpo com adrenalina. Que impacto essa conversa constante tem no nosso dia a dia? Exato. O mapa está traçado. Agora a aventura é entender o tráfego que flui por ele. Perfeito. Como a regulação do sono no epitálamo influencia a sensação de fome no hipotálamo no dia seguinte. Como o controle motor fino do subtálamo é afetado por sinais de alerta do tálamo. Não são ilhas isoladas. De jeito nenhum. São parceiros numa dança hormonal e elétrica constante, complexa, que define quem somos a cada segundo. A geografia, como você disse, é só o começo da história. Uma forma brilhante de concluir. Obrigado a todos por nos acompanharem nesta jornada pelo coração do cérebro.